Na autoridade e no poder do nome de Jesus, quero falar um pouquinho, breves instantes, sobre a palavra, o que significa ser um cristão. A palavra cristão é vinda de Cristo. Cristianismo é oriundo de Cristo. Cristianismo, ser cristão, é ter Cristo como único e suficiente Salvador, como Senhor, como Deus, como Rei, como Mestre, como guia, como caminho, como água, como fonte inspiradora para a vida eterna. Ser cristão. A Bíblia diz em Atos 4:12 que em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser no nome de Jesus. Então, ser cristão é ter Cristo como único e suficiente Senhor de nossas vidas. É crer, aceitar, reconhecer e seguir, obedecer os seus estatutos, as suas leis, as suas determinações, os seus ensinos. É crer justa e piamente na sua palavra. Ser cristão é ser humilde, ser cristão é ter o coração limpo. A Bíblia diz em Mateus 5 que só vão ver a Deus os de limpos coração. Aqueles que tiverem o coração não contaminado pelas concupiscências dessa vida. A Bíblia diz que ser cristão é ser humilde. Jesus nos deixa este exemplo em Mateus 11:29. Aprendam de mim que sou manso e humilde. Ser cristão é fazer renúncia. Em Lucas 9:23, 14 e 27, Jesus dissera: aquele que quiser ser um cristão, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre os seus ombros a sua cruz e me siga. Ser cristão é fazer renúncia, é ter o coração limpo, é ser humilde, é ser amigo de Jesus, é crer única e exclusivamente nos seus escritos, nas suas leis, nas suas palavras, nas suas ordenanças, nos seus estatutos, nos seus desígnios, nas suas leis, e segui-lo como manda a Escritura. Ser cristão é obedecer os 10 mandamentos, como diz a Bíblia Sagrada em Êxodo, capítulo de número 20. Isso é ser cristão. Ser cristão é ser como Jó. Jó morava na terra de Uz, e a Bíblia nos revela que Jó era justo, era temente a Deus, era reto e desviava-se de todos os males. Apartava-se de toda a aparência do mal. Isso é ser cristão. Ser cristão é ser luz, como disse Jesus: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Ser cristão é ser como os diáconos em Jerusalém. A Bíblia fala em Atos 6:3 que os discípulos fizeram uma reunião e disseram assim: vamos escolher entre a multidão 7 varões de boa reputação, de uma vida ilibada e cheia do Espírito Santo. Isto é ser cristão. Os diáconos foram consagrados em Jerusalém e, na verdade, biblicamente, eles eram verdadeiros cristãos porque viviam a vida digna, reta, sóbria, justa e piamente na presença de Deus e dos homens. Ser cristão é ser como Nicodemos. Nicodemos era doutor da lei, era príncipe entre os judeus, mas ele reconheceu que não era um cristão porque não seguia a Jesus, como diz a Escritura. E Nicodemos foi ter com Jesus de noite, sendo ele um doutor da lei e sendo príncipe entre os judeus, sendo uma autoridade eclesiástica reconhecida e famosa em Jerusalém. Ele foi ter com Jesus de noite e disse: Senhor, eu bem sei que você é um mestre vindo de Deus, porque senão estes sinais não aconteceriam. Jesus curava cego, mudo, aleijado, surdo, ressecados, mancos, ressuscitava mortos, fazia milagres extraordinários na terra, e Deus, porque Deus era com ele. E Nicodemos pôde compreender que, mesmo sendo príncipe entre os judeus, sendo um doutor da lei, ele precisava ir ter com Jesus e aceitá-lo como único e suficiente Salvador para que ele pudesse estar no rol dos cristãos, ser verdadeiramente um cristão, porque cristão vem de Cristo. E Nicodemos
foi ter com Jesus, e Jesus dissera a Nicodemos, é necessário você nascer de novo. E Nicodemos disse para Jesus, Senhor, porventura, poderei eu, um homem velho, morrer, voltar ao ventre da minha mãe e nascer? E Jesus disse, não, é necessário você nascer da água e do Espírito. É necessário você crer em mim, como diz a Escritura, porque aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E Nicodemos pôde compreender que para ser um cristão precisava aceitar a Jesus como seu Salvador, precisava seguir a Cristo, guardar os seus ensinos, pregar os seus ensinos, disseminar os seus ensinos, viver os seus ensinos para ser um cristão. Ser cristão é ser como José de Arimateia. José de Arimateia era um senador honrado em Israel. A Bíblia diz que José de Arimateia era um discípulo de Jesus, ele era um senador, um político, uma autoridade influente em Israel, mas ele teve que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e ele deu prova disso, porque quando Jesus foi crucificado, ele cedeu a sua própria sepultura esculpida em uma rocha e foi falar com Pilatos para que Pilatos permitisse que Jesus fosse retirado da cruz. Envolveram Jesus em um lençol branco de linho fino e o puseram na sepultura de José de Arimateia, porque ele era verdadeiramente um cristão. Ser cristão não é ser como Judas Iscariote. Judas Iscariotes era um dos 12, só porém não era um cristão. Era um homem que amava os deleites da vida, amava mais as riquezas do que o próprio Cristo, amava a Mamon e não amava a Deus. E a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, devemos amar a Deus ou amar a Mamon, seguir a Deus ou seguir a Mamon, porque não se pode seguir a dois senhores. E Judas Iscariotes deu prova de que amava mais os deleites da vida do que a Cristo, amava mais as riquezas do que a Cristo, então por consequência disso ele não era um cristão, e ele traiu Jesus com um beijo da traição, com um beijo falso, traiu a Jesus, vendeu a Jesus por 30 moedas de prata, porque o profeta Zacarias tinha profetizado, e o que está escrito tem que acontecer. E Zacarias profetizou, pesaram o meu salário na balança e foram contados por 30 moedas de prata. E Judas Iscariotes traiu a Jesus com um beijo da traição e vendeu a Jesus aos seus algozes por 30 moedas de prata. E por consequência disso, Jesus foi preso, julgado e condenado injustamente, para que todos aqueles que creem na sua obra, na sua palavra, nos seus escritos, nos seus ensinos, nas suas ordenanças, nas suas leis, no santo livro sagrado, e aceitem a Ele como único e reconheçam que Ele é o único Senhor que pode salvar e perdoar o pecado da humanidade e escrever o nome dos seres humanos no livro da vida do Cordeiro, e por consequência disso lhes outorgar o direito de morarem com Cristo na eternidade. Isso é ser cristão. Meu caríssimo e amado amigo e irmão, se você não entrar por esta porta, não beber desta água, não usufruir desse pão, não entrar por este caminho, Jesus disse, eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Jesus disse, eu sou o caminho, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga, porque eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o único caminho que pode permitir com que o homem alcance a salvação e o perdão dos seus pecados e, por consequência disso, a vida eterna. Então, meu caríssimo e amado irmão, quero deixar para você esta reflexão. Seja um cristão, aceite Jesus como teu Salvador, guarde em teu coração os seus escritos e siga Jesus de perto. Aí então você poderá dizer verdadeiramente que é um cristão. Deus que te abençoe, te guarde, te proteja e te dê muitas vitórias na autoridade e no poder do nome de Jesus.